Bom dia, estamos aqui no Pescara, celebrando a ciência que salva vidas e a arte que salva almas. Vamos falar com o Carlos Doro, esse cantor incrível que nos acompanha hoje e inicia esse programa de maneira tão peculiar e especial, com uma música linda chamada Céu Azul. Bom dia, seu Carlos. Bom dia. Tão natural do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te mostrar. Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, tão natural na luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero lhe mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tem próxima. Muito boa, sua voz é muito boa. Não sei se a Débora gosta, eu gosto muito. Deve ser uma música especial, eu gosto. Pode ir? Deixa eu ver com... Diretor, pode mais? Já foi? Pode ir. Tá, porque qualquer momento entra, né? Então beleza, pode ir. Estou homenageando todos que estão aí na escuta, ouvindo, assistindo, toda a comunidade italiana e a todos os simpatizantes da música italiana. Vou cantar aqui um sucesso de 68 na voz de Roberto Carlos no Festival de Sanremo, Canzone per te. La fiesta appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore è l'invidia di chi sono, la mia ricchezza
che ti voglio bene, per questo canto e canto a te. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto a te. E tu lì dirai, chi sei felice come non sei stata un'altra. Io dirò le cose che dicevo a te. La fiesta appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore è l'invidia che sono la mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta, il cielo non ti crederà. Guarda amore l'invidia che sono la mia ricchezza, la tua allegria. E tu lì dirai, chi sei felice come non sei stata mai un'altra. Io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto a te. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto a te. E tu lì dirai, chi sei felice come non sei stata mai un'altra. Io dirò le cose che dicevo a te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando vanno i giorni lunghi, forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò, fino a quando improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, deve dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai, non ti lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, deve dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai, non ti lasceremo mai.
Adesso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani la faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito. Mi cominciava a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, tinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, tinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, un po' più su, mentre il mondo pian piano mi spariva lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Matto di sogni nell'albi svanisso per me. Quando tramonta la luna riporta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo tramonto di stelle. Volare, Qualche oh, maneira, começamos um pouquinho diferente hoje no cantare, e logo já estamos indo para a oh, cozinha. oh, Pode ir direto aí. gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Olá, estamos aqui no Pescara, começando com muita ciência e arte para salvar vidas e almas de um jeito diferente. E daqui a pouco na cozinha. Fique com a gente. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu, tinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, tinto di blu, felice di stare lassù. Então vamos fazer agora aquela famosa do seriado da Casa de Papel. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, mi trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Dissi io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, come devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel
Carlos Doro, esse artista que tem 35 anos aí de experiência, estrada internacional, nacional também. E daqui a pouquinho nos encaminhando, na verdade já, para a cozinha. Estamos todos aí num clima de expectativa para saber afinal qual é o prato vencedor. E vamos ser recebidos pelo André, esse restaurante lindo, tipicamente italiano, que é o Pescara. Então, André, vamos falar ao público? Opa, tudo bem? Aquele álcool gel básico, né? Pois é, segurança, né, e tudo mais para a gente trabalhar bem. Aqui é o Pescara, a gente estava aí com o seu Carlos, nosso cantante oficial da casa. E agora vamos preparar uma receita aí para vocês. Vamos lá revelar ao público que o prato vencedor, o mais votado, é o pappardelle com camarões. Então vai nos revelar todos os segredos dessa preparação, André? Opa, deixa com a gente. Bora nós então. Vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa humilde cozinha, por favor. Olá, o público de casa novamente. Então, é um preparo simples, porém tem algumas bases, algumas técnicas e, coincidentemente, o prato mais votado é o nosso campeão de vendas aqui do restaurante. Não por acaso, né, André? Não por acaso, Fale desse né? mise en place para nós, por favor. Bom, tudo fresquinho, né? A gente acabou de fazer os processos. Aqui a gente trabalha com farinha italiana, então é a 00, a gente faz a massa aqui na casa. Para o público entender, a farinha italiana 00 é a mais refinada, portanto é considerada mais pura, correto, Isso, mais chefe? pura, então ela fica com a textura mais lisa, não tem ranhaduras. Deixa eu só apresentar aqui meu amigo Felipe, que hoje veio nos ajudar aqui, né? Não dá para deixar de mostrar o rapaz bonito aí que está nos auxiliando. E então é uma farinha bem interessante, a gente faz, né, de vez em quando pizza, faz massas, recheadas, pães, todos com essa farinha que eu acho que traz uma qualidade bem bacana. O que é importante? Uma semolina também de qualidade e usar sempre uma gema. Tem gente que usa o ovo inteiro, a gente costuma usar só a gema. Caipira, aquela bem vermelhinha, orgânica, que a gente come minhoca mesmo, que corre pelo quintal, que vai ter mais nutrientes e vai trazer um sabor mais potente, mais característico de uma massa autêntica, né? Então a gente vai mostrar o nosso jeito de fazer, né? Se tiver algum italiano aí de plantão, se não for igual da nona, da madre, né? Nos perdona, mas vamos usar nossas características, o que a gente adaptou da melhor forma para atender o nosso público. A receita básica da nossa massa. Vou passar a receita de 1 kg, né? Depois a proporção você pode fazer conforme você utilizar aí o número de pessoas, né, que você vai fazer. A gente trabalha para 1 kg, 700 gramas de farinha, 700 gramas de semolina, uma gema a cada 100 gramas. Só isso. Cerca de 10 gramas de sal. Hoje eu estou com um sal diferente aqui, que é um sal meio... a gente bateu aquele sal do Himalaia. Tem alguma diferença? Na verdade não, é o que a gente tinha hoje. Esse sal rosinha, diferente. E também pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, a gente não fez isso nessa massa. Eu preparei essa massa, só concluindo aqui a questão da massa, ontem deixei ela secar num varal, então ela está seca. Mas também é possível trabalhar com a massa fresca, né? Massa fresca, o cozimento é mais rápido, né? Mais curto. Feito ela, você cortou, né? A gente cortou a mão mesmo, né? E cerca de 1 minutinho na água ela está pronta, 1 minuto e meio. Essa aqui é um tempinho a mais, 4 minutos na água, para ela ficar al dente. Vamos para a mão na massa, André? Vamos pôr a mão na massa, por literalmente. Por favor. Mais alguns detalhezinhos que a gente utiliza aqui. Eu gosto muito de cebolinha, a gente trabalha com manjericão também. Abobrinha grelhada, fiz um corte, cortei ela na metade, tirei a semente e daí fiz esses espécie de triângulozinho. Queijo ralado sempre na hora, não compre queijo ralado, compre um queijinho, rale, fica muito melhor, né? Deixa aquele queijo já ralado no mercado para os inimigos, para os amigos aí, para os queridos, você rala na hora aí, vocês são nossos queridos. E aqui um ingrediente diferente, não sei quantos conhecem, que é uma iguaria brasileira, que é a botarga. A botarga é ova de tainha, que ela é curada, né? E passa aí por
processo bem interessante. A gente manda ela para o mundo inteiro aí. Restaurantes Estrela Michelin tem ela e leva nosso selo, nossa bandeira. Para quem não conhece, é brasileiro, mas assim, para quem não conhece, qual é o paralelo? Qual é o sabor que mais se aproxima da botarga, André? Então, a botarga, na verdade, ela é a ova de tainha, só que ela é o ingrediente, né, que é transformado. Ela traz esse acentuado do mar, né? Então, acho que aquele frescor a mais do mar, ela é bem potente, né? Então, dá uma levantada no nosso prato aí que a gente... a composição dele é bem simples, né? A gente tem a massa, tem a abobrinha grelhada, algumas ervas, né, frescas para dar óbvio, o frescor, né, como eu falei. Hoje a gente vai utilizar a cebolinha, o queijo no final e o molho sugo, que eu acho que é o nosso grande segredo. O nosso molho, ele é feito com tomates maduros, a gente dá uma leve tostada nele antes de cozinhar, tira a pele, tira a semente e passa na passata. Passata é um instrumento, né, também italiano, que sai só o extrato do tomate. A gente tosta também salsão, eu acho que vai ter a receita, né, ali. Tosta o salsão, tosta a cebola, tosta alho poró, ou seja, tenta extrair o máximo de sabor desses ingredientes e no final deixa cozinhando ali por cerca de 2 horas, 2 horas e meia, até ficar um molho bem saboroso, bem concentrado. Ele está na geladeira, né, porque o tomate ele fermenta muito rápido. E o outro ingrediente que também está na geladeira, que eu não coloquei aqui, é o camarão. A gente vai trabalhar hoje com camarão rosa, já está limpo, eviscerado, sem cabeça, só com a colinha ali, né, com o rabinho dele. E acho que é isso, né? Vamos lá, à obra. por favor. A obra não, né? Mão na massa. Sim. Pessoal, Pessoal, vamos dar um minutinho só para trocar uma peça do equipamento aqui, nós já voltamos aí. Já voltamos em 1 minuto, pessoal. Jogo rápido. Olá, voltamos aqui em pleno preparo da receita vencedora, né, com o chefe André, que vai pôr as mãos na massa aqui, e o seu ajudante Felipe, que gentilmente nos acompanha para realizar essa preparação. Vamos lá, rapazes? Isso, gente, voltamos então. Bom, trazendo a gente aqui para um cantinho nosso aqui da cozinha, o fogão, né? Eu estava preparando um caldo que a gente utiliza, cebola, o talo ali da cebolinha, né, para utilizar inteiro o insumo, a cenoura, enfim, um caldo que a gente utiliza basicamente em tudo, né, uma coisa versátil para você fazer na sua casa, um caldo de legumes. Aqui eu já coloquei água para ferver, um pouquinho de sal, então água de cozimento de massa sempre como água do mar, levemente salgada, né, nada em excesso, senão sal em excesso faz mal, mas a comida não pode ser insípida, né, sem sabor. Eu estou esquentando uma frigideira, coloquei uma frigideira de ferro para esquentar. E essa outra frigideira aqui que a gente vai fazer a nossa massa depois com molho. Vou pedir para o Felipe alcançar o camarão, por favor, está na terceira prateleira. E, bom, então aqui, como eu disse, o camarão ele já está limpo, né? A gente tirou as vísceras, né, a parte de trás ali, a cabeça, e ele já está limpinho, pronto para fazer. O que é interessante a gente pensar aqui na parte de técnica? O camarão ou qualquer outra proteína, ali a gente ele estava na geladeira por uma questão de conservação, né? Mas toda proteína, para você grelhar ela, é importante que ela esteja a temperatura ambiente. Aqui ele está um pouquinho mais gelado que isso, né? E bem sequinho. Então a gente secou bem ele, né, com Perfex aqui. E agora eu vou temperar ele com pimenta do reino e sal. Temperando sempre na hora, né, André? Isso, sempre na hora, senão você não emborrachar ele, a carne. Né? Ele vai perder líquido, isso não é bom pra gente. Eu vou dar só um passo pra frente aqui. Dá só um passo pra frente. Aí, obrigado. Então a gente sempre pega o sal com a mão, porque você tem a percepção do que você está pegando. Imagine que aquilo do que você está tocando, né? A comida é uma coisa muito, por mais que é empírico, né? Às vezes a gente tem a percepção de casa, a mãe, a avó que cozinha, mas você tem que, sentir a quantidade que você está colocando, isso que está indo na tua boca, né? Então você não vai pegar muito sal e colocar. Uma colher já não tem a mesma percepção, né? Então um pouquinho de sal em cada lado.
Vai pimenta também como condimento desse camarão? Pimenta do reino, sempre moída na hora. Por que essa questão de moê-la na hora, chefe? Como isso impacta na receita, no sabor? É porque todo grão ali ele tem óleos, né? Então quando você moe na hora, você mantém o frescor, né? Muito bacana. Se a gente achar um moedor... Detalhes que só quem lida com a cozinha profissionalmente traz para nós, né? Detalhes simples que fazem a diferença. Então achamos um moedor, né, gente? Aqui a gente não é que nem a Ana Maria Braga, às vezes tá tudo fácil, né? Uma cozinha de verdade, então a gente vai se adequando. Então, pimentinha ajusta sempre em cima aqui, né? A quantidade que vai ser a gramatura dela, né? Mais grossa, mais fina. E para esse caso ela tá média, né? Pelo que eu percebo aí. Mais pro grossa, na verdade. Certo. Então é uma receita que permite lá a sua rusticidade, né? Pela botarga que tem sua força em sabor. Sim, esse é um prato um pouco mais rústico mesmo. Que a gente trabalha uma cozinha mista entre a contemporânea, né, e a clássica, e esse é um dos nossos pratos clássicos, né? Então a gente faz essa ponte, né? Eu vou besuntar um pouquinho o camarão aqui mesmo. Esse recurso de pôr óleo no próprio alimento e não na panela evita a fumaça e também é usado por qual motivo, no teu caso, André? Eu coloco ele um pouco antes, que eu acho que a questão da aderência, né? A frigideira ela vai estar bem quente, a hora que eu colocar, eu vou dar uma leve mexida no camarão, ele já vai grelhando. O processo de grelhar a proteína, a gente chama de reação de Maillard, que é a caramelização do açúcar externo que ele tem. Por mais que seja uma proteína, ele tem açúcar. Então, aquele saborzinho que a gente sente no alimento é sempre né, um alimento grelhado, ele tem muito mais sabor que um alimento cozido, né? Óbvio e lógico. Então, essa superfície, já com azeite, ela vai caramelizar melhor. Bom? Vou pegar aqui Bom, agora a gente vai para esse ângulo aqui, que é a frigideira de ferro aqui. Vai ser um pouquinho de fumaça. Calor é o que não falta aqui, Isso. Pessoal. É importante sempre trabalhar com frigideira quente, tá, gente? Quando colocar, senão vai juntar água ao camarão e não é o que a gente quer, tá bom? Um fiozinho de azeite. E vamos lá, ó. Então, André, nesse caso, cada porção leva essa quantidade de camarões, você está fracionando o preparo dele, como é isso? Vê-se meia dúzia aqui, né, o equivalente a... Aqui tem 120 gramas de camarão rosa. 120 gramas. Isso. Bom. Então o importante, ele vai chegar mais ou menos nessa metade aqui, ó. O calor ele já vai grelhar. A hora que ele tiver cerca de 1 minuto e 10, a gente já pode virar ao lado dele. Olha que lindo, gente. Aí quando eu vou virar agora ele, eu vou deixar menos tempo, tá? Porque eu não quero passar o camarão. Então cerca de 30 segundos. No total, 1 minuto e meio. Para as duas bandas do camarão, que é uma carne mais tenra e delicada, né? Ele faz sabor pra mim, ali no freezer tá a manteiga, tá na primeira prateleira, tá quase um pedacinho, tá bom? Então a gente vai reservar esse camarão e na hora de servir, eu esquento um pouquinho mais no forno, sempre se atentando para não passar a cocção. Esse fundinho é muito importante para mim, sabe? O sabor do camarão ele ficou todo ali. É legal trabalhar também com uma manteiga de camarão, que você pode fazer através das cascas, da cabeça. Na cabeça do camarão, por que pareça, não está grande parte do sabor, né? Está muito concentrado o sabor. Então a gente vai só dar mais uma resinha, por favor.
para fazer algo bem bacana aqui, ó. André, nesse sentido que você comentou, usar essas partes do camarão para fazer, por exemplo, uma manteiga, é seguro tostar primeiro, triturar em seguida ou não é necessário fazer isso? Isso, a manteiga de camarão, deixa eu só baixar aqui. A manteiga de camarão a gente faz da seguinte forma. A gente tosta a casca, clarifica a manteiga, para clarificar a manteiga, o que é? Tirar as impurezas dela, né? O que seria uma manteiga ghee, os indianos chamam. E faz uma emulsão, ou seja, você vai pegar ali a casca tostada, vai colocar junto com aquela manteiga para cozinhar, depois retira a casca, o sabor da casca tostada ali do camarão vai dar até uma coloração, né, laranja. A gente vai pegar e... Deixa eu só tirar aqui essa frigideira que ela tá queimando. E a gente vai passar por um outro processo ali rapidinho, que eu precisar, vai dar só uma régua. Só concluindo para responder a pergunta da Raquel. Então a gente tosta a casca no forno, coloca depois com uma manteiga ali e vai clarificando junto com a casca já tostada. E depois a gente vai porcionar ela, retira a casca, o sabor do camarão já vai estar todo naquela manteiga. Para quem preferir a perfeição, para quem prefere, por exemplo, caldo. Eu adoro, por exemplo, fazer risoto. Então eu adoro ter esse tipo de caldo pronto. Eu sei que é perecível, né? É rapidamente perecível, então tem de usar logo. Então, para quem prefere o caldo do camarão, qual é a melhor estratégia para tirar dele? Né? Mais ou menos a mesma questão. A gente sempre começa tostando, tosta a casca. Todo o caldo a gente parte do princípio de fazer de água gelada. A gente coloca uma água gelada, alguns legumes, né, para agregar sabor e nunca deixa ferver o caldo também. Então a gente retira as impurezas da parte de cima, né, daquela clarificada que a gente chama também. Você vai ter muito mais sabor concentrado do próprio camarão. Hoje, no caso, a gente já tem a botarga, que tem potência, tem o molho de tomate nosso, que é bem potente. Vai colocar um pouquinho de tomate assado que a gente está fazendo ali na hora. Tomate cherry, né, que seria já assado, para ter um pouquinho mais de textura. E no final tem mais uma surpresinha ali, que é um outro ingrediente a mais que eu vou contar para vocês. Vale a pena acompanhar, hein, gente? Você que está chegando agora, entenda, tudo isso aqui, todo esse discurso tem a ver com a preparação do pappardelle com molhos de camarão e outras delícias, que é o carro-chefe do Pescara, esse restaurante que é um dos mais bem avaliados de Curitiba, segundo o TripAdvisor, por exemplo. Enfim, é uma casa italianíssima. Isso mesmo. E por isso que a gente fala tanto com a mão, né? Eu acho que a herança vem de lá. Eu vou pedir só mais uma vez, eu vou dar um passinho para frente aqui. Ao pegar esse limão siciliano aqui, eu adoro limão siciliano, é muito importante nos pratos a gente trabalhar com a seguinte questão. Você tem que ter ali um toque de dulçor, o sal, acidez, todos esses sabores que a gente sente aqui na nossa língua, no nosso paladar, eles têm que compor um prato, né? Então, até o amargor é importante, né? Se bem dosado, se bem complementado. Eu vou cortar um pedaço desse limão, segundinhos, pegar uma tábua. Vamos fazer um pequeno intervalo para essa pausa e essa preparação aqui de detalhes técnicos do André, mas já voltamos. Fique com a gente. Estamos novamente ao vivo aqui com o Show Gastronômico. Maravilha. Então, vamos retomar, André. Perfeito. Tentar perguntar o máximo possível para você, que está aí com a mão na massa. Olha só. Literalmente. Isso, gente. Deixa eu passar esse fio para cá, que a gente deixa o André trabalhar. Maravilha, ao vivo assim mesmo. Então a gente vai voltar a esquentar aquelas frigideiras, né? Essa aqui foi a que eu grelhei o camarão. Bacana. Nosso fogão é um pouquinho pequeno aqui. O que eu vou fazer? Eu cortei um limão siciliano na metade, vou utilizar ele inteiro, na verdade. Uso uma peneira só pelo fato da semente, né, para evitar. E aqui a gente vai fazer uma coisa bem interessante, que se chama deglaçar. Ou seja, a gente vai raspar todo o fundinho aqui, o sabor daquele camarão. E nisso eu vou acrescentar um pouco desse meu caldo de legumes que eu fiz aqui, ó. Também é possível realizar esse processo através da manteiga, né? O acidez ou a manteiga, certo? Não, a manteiga não tem acidez, né? Ela é gordura. Perfeito. Então o limão que vai raspar. Ou acidez, certo?
A manteiga ela entra no final, na verdade, para emulsionar esse sabor, mas a gente sempre precisa de uma acidez para raspar o sabor. Perfeito. Como se fosse, vamos supor, você tá com a panela lá, a tua chapa tá suja, você pega um ácido para raspar aquilo, certo? Aqui a gente está fazendo isso com o alimento, extraindo o sabor dele da frigideira. Muito bom. Então eu vou espremer o outro limão. Na verdade, pessoal, é que no dinamismo aqui da ação, pode parecer segundo limão, mas foi um só, tá? Para quem quer reproduzir a receita em casa. Foi um único limão siciliano, ele foi primeira banda, agora a segunda. Bom, gente, feito isso, a gente vai deixar no fogo baixo, ó. Então aqui a gente pegou o sabor do limão, um pouco do caldo e raspou todo o fundinho da frigideira que tinha o sabor do camarão. Feito isso em fogo baixo, a gente vai fazer essa manteiga bem geladinha, uma manteiga bem clarinha, então ela é bem pura. A gente gosta de usar insumos de qualidade e essa manteiga ela é bem interessante. O que eu vou fazer? Fogo baixo. Eu vou fazer uma leve emulsãozinha aqui, ó. E aí entra a manteiga que a gente comentou antes, pessoal. Para unir esses sabores, né? Isso, ela vai dar um corpo. Em fogo baixo ela vai dissolvendo, vai criar esse molinho à parte. Felipe, por favor, você consegue me alcançar o molho sugo? Ele está na terceira prateleira da geladeira, por favor. Agora ela já vai derreter sozinha. E tem um pouquinho de pimenta do reino aqui também, esqueci de falar. Ficou residual do camarão essa pimenta, isso, do próprio camarão. Uhum. Bacana. Quanto de tomate, de molho, na verdade, você vai acrescentar aí, André? Bom, a gente vai utilizar 180 gramas de massa já seca, né? Então eu acrescento cerca de 60 a 70 gramas de molho. O molho, o que ele é? Ele serve para justamente, né? No português é molho, mas por exemplo, no francês sauce ou espanhol salsa. Então ele vai justamente ele vai abraçar, né? Como a Raquel escreveu num dos pratos, a massa e é importante que ela não, e justamente, né, no nosso idioma, molhar. Então, o importante é que ela não fique em excesso. A massa é a protagonista do prato, não o molho. Mas o molho ele vai trazer esse umami, essa acidez, esse sabor intenso para complementar a massa, né, que é o nosso protagonista. Então, eu vou pegar esses 60 ml com uma concha. Para quem está em casa, é equivalente a uma concha, é isso? Isso, aham. Olha que boa dica, essa concha gente. aqui, ó. Vou 60 ml, uma conchinha dessas que você tem em casa e utiliza para diversos preparos. A frigideira está bem quente, então a gente vai fazer uma coisa aqui, ó, que senão ela vai estourar. Então a gente vai tirar ela um pouco do fogo, esfriar, né? Vou transferir aqui as panelas só para ficar mais fácil a logística. E vou entrar com ela devagarinho que ela vai borbulhar um pouquinho, ó. Ao vivo às vezes acontece isso, né? Ela tá bem quente e vou pôr mais meia porque a gente perdeu um pouco o molho aqui. Olha só. Acho que o molho chegou até vocês aí de casa, né, pessoal? Se espirrou um pouquinho de vocês, desculpa da minha parte. Feito isso, o molho reduziu, eu vou entrar com esse outro molhinho de manteiga aqui que eu já preparei à parte. Essa manteiga, para quem chegou agora, tem limão e tem resíduo e um pouco de pimenta, além do próprio sal. Esses últimos usados para temperar o camarão que já está reservado aqui grelhado. Perdão, desculpa. Imagine. Você me alcança um Perfex, por favor, Felipe? Limpar o meu braço aqui. Vejam que o molho já começa a ganhar cremosidade a partir daí, olha. Eu vou pedir também para você o tomatinho do forno, se você conseguir tirar lá, por favor. Gente, então já está pronto aqui o nosso molho. Eu vou deixar ele à parte com o camarão, tá bom? O que a gente vai fazer agora?
Felipe foi buscar um tomatinho ali pra gente, que a gente... Cuidado, gente. Tá muito quente? Bom, deixa aqui. Ó, vejam que bonito isso. É um tomate confitado, um tomate cereja confitado, né, chefe? Isso. A gente assou ele a 130 graus. Ele chegou a estourar um pouco, né? Porque passou da temperatura. Até 80 graus ele fica inteirinho. 80, 90 graus ele fica com o formato bem inteiro. Mas aqui a gente quis dar justamente esse efeito, né? Um pouquinho mais assado mesmo, né? Então ele soltou a água dele e eu assei só com um pouquinho de sal. Então tem muito sabor aqui, tem muito... O tomate semelhante a alguns embutidos, queijo parmesão, alimentos curados, tem muito umami, né? O que é umami? É aquele sabor que a gente sente aqui, que gera salivação, que dá mais vontade de comer, né? Delicioso, e você pode reproduzir em casa. Essa semana mesmo eu fiz em casa cebola confitada e foi uma delícia, assim, que me acompanhou em muitos pratos diferentes. Até algo legal que a Raquel falou agora, o significado da palavra umami em japonês é delicioso. Então, agora o molho já está mais frio, né? Eu vou entrar com todo esse tomate. Como ele tem pouco azeite aqui, ele foi assado com pouco azeite e ficou esse caldinho no tomate, ele só vai adicionar sabor. Eu vou mexer ele aqui, ó. Então ele não vai ficar um molho gorduroso, né? Aquela manteiga, ela emulsionou na acidez, então ela... Ó, aí eu já vou separar ele porque eu não quero aquecer ele agora. Tá? Só para ficar com esse sabor concentrado. Você de casa que acha que tudo é caixinha, tá aí tomando o pé da realidade e sabendo que não é caixinha. Há muitos processos e muito trabalho envolvidos em algo que parece simples, mas não é, né, André? Exatamente, gente. E aqui é tudo fresco, é tomate, sabe? Por isso que ele também não está numa cor tão intensa do vermelho, né? Apesar de que o tomate é maduro. E tem cenoura, tem salsão, alho poró, aqueles ingredientes que a gente falou. Vou deixar a parte isso aqui junto do nosso camarão. Agora a gente vai para o processo de cozinhar a massa. O Felipe já separou para a gente 10 unidades. Obrigado. Então, como eu falei no início, né? Você pode fazer ela fresca e pode secar ela como a gente fez aqui. Para secar ela cerca de 5, 6 horas num ventilador, a gente coloca ela num varalzinho. Felipe, depois você consegue pra gente o varalzinho pra gente mostrar pra câmera? A gente mostra pra vocês o varalzinho que a gente utiliza aqui. Mas tem diversos, né, varais que vocês podem comprar em qualquer loja aí de utensílios. Eu vou água fervendo, como eu falei, sal, né? Para 1 litro de água ali eu coloco cerca de 10 gramas de sal. Não é pouco, mas também não é muito, né? Então aquela quantidade razoável vai ficar igual ao do mar. Aqui eu coloquei 3 litros de água, tá bom? Pelo aspecto, André, parece que também é um prato feito para degustar, né? Porque não é excessivo, ao que parece é uma quantidade bem comedida para a pessoa realmente degustar sem se empanturrar, né? O que acontece? A hora que junta todos os sabores, ele tem muita potência, então todo prato que tem muita potência, você come um demi-glace ou um molho potente como esse que ainda vai botarga, o camarão e essa massa, ele te manda um recado para o cérebro que já é o suficiente. Então às vezes a gente come uma comida sem sabor, parece que quanto mais come ainda não te satisfaz. Mas quando você trabalha com potência em sabor, por exemplo, foie gras, um prato assim mais, um queijo azul, ele manda um recado pro teu cérebro e fala, poxa, não consigo comer mais. Então é para satisfazer, como a Raquel falou, não para né, trazer um peso na tua barriga. Mas a massa ainda ela vai crescer, né? Ela vai para água, então não sei se crescer é o melhor termo, mas ela vai aumentar, né, a condição dela aqui, porque ela tá seca, né, agora. Exatamente, o peso. Obrigado. Bom, vamos lá então, vou colocar direto na água, já deixei uma peneira para me auxiliar para tirar. Vamos contar com a gente então 4 minutos e meio. Como a gente já tem nosso camarão separado, molho, massa cozinhando. Vou chamar mais um breve intervalo, mas fique com a gente porque afinal a hora melhor está chegando. Está se aproximando aqui o momento em que você vai aprender ainda mais técnicas desse prato que é o carro-chefe do Pescara. Fique com a gente, até logo!
Vejam, pessoal, como essa massa realmente ganhou peso, expressão, como ela cresceu e como fica vistosa, né? Bonita. Como dá vontade de realmente degustar esse prato, que é o carro-chefe do Pescara, para você que chegou agora e precisa entender, né, o que está se passando. Voltamos à preparação Bonita, do pappardelle né, de camarões, né? Incrível, com uma massa artesanal preparada aqui na casa, com esse molho que tem N sabores aí indescritíveis, de um jeito muito bem harmonizado. Gente, então como a gente falava também a questão do molho, né? Pouca quantidade, a massa tem que sobressair ao molho, né? Tem que ser a protagonista. Eu vou deixar no fogo baixo e já está no processo de finalizar. O camarão eu vou esquentar ele um pouco no forno. Você sabe ligar esse forno, né, Felipe? Para quem está em casa, André, e quer, enfim, Sabe, né? requentar isso... A bolinha lá do meio, pode fechar, bolinha do meio. Eles colocam o tempo lá. Tempo lá na frente. Deixa eu só arrumar ali para ele bem rapidinho, gente. Passar aqui, licença. Daí pode tirar esse alho assado. Desculpa, Raquel. André, nos fale um jeitinho de requentar esse camarão sem emborrachá-lo. Para quem está em casa, tá? Quem não tem o recurso que você tem aqui. Eu acho que você tentar muito a questão do grelhado inicial, né? E depois um pouco tempo de forno, que trabalha com forno sempre alto, que são 2 minutinhos, 1 minuto no máximo. Aí ele fica ainda na característica dele, né? Tem que estar macio, suculento, né? Não pode passar do ponto de cocção dele. Gente, quem chegou agora, o que o André fez antes em relação ao camarão foi o seguinte: 1 minuto e meio para grelhar uma parte e a outra também, as 2 bandas do camarão. Depois disso ele reservou e aí ficou a dica final, né, que é deixar no forno por 2 minutinhos, porque assim o camarão não emborracha, né, André? Isso, exatamente. Bom, aqui ele já está pronto, então, na verdade, né, a gente tem que... É interessante se atentar à massa, ela ficou inteira, ela não quebra. Então isso denota, né, uma massa que foi feita pelo processo, ela não teve ranhaduras, né, que a gente chama. Tem uma máquina que chama extrusora, ou na nossa casa, às vezes a gente pode ter para abrir uma massa, aquela maquininha mesmo, né? Aqui a gente tem uma um pouquinho maior. Então ela tem que passar de forma que ela não tenha diversas ranhaduras nela. Então isso faz com que a massa quebre, fique seca. Ela secou no nosso processo de varal, do vento, e ela ainda tem a sua elasticidade correta, ainda tem, você vai comer, ela tem, né, a mordida, vai sentir a textura da massa, né? André, para quem não tem esse recurso em casa e quer fazer a massa artesanal, a pessoa pode usar o rolo? Ah, perfeito. O rolo, o que acontece? O rolo você vai abrindo, estendendo ele até que ela fique mais fina que você conseguir, né? Ela não precisa ser absurdamente fina. Eu sei que em Curitiba o pessoal gosta muito daquela massa muito fina, de um modo geral, mas na Itália, de um modo geral, se come a massa um pouquinho mais grossa, também não é tão fina, né? Tem uma rusticidade, sim, eu já provei, sim, há uma rusticidade, pelo menos ali na maior parte da Itália. Sim, né? sim, você fala desde restaurantes, né, mais contemporâneos, ali do Máximo Bottura, então você tem que ter uma linha tênue, sabe, né? Às vezes, não sei como é que veio essa onda de Curitiba da massa ser tão fina, mas você tem que sentir, né? Você tem que morder e sempre sentir texturas diferentes do que você está comendo, né? Massa pronta, o camarão mais 1 minutinho para ele esquentar, a gente vai finalizar com o camarão, né, colocar ele em cima. E depois, André, fale rapidamente sobre o preparo do ossobuco, porque é um pedido, inclusive, realizado ao vivo pelo Eduardo Andrade, que nos acompanha desde a primeira edição. Um abraço, Eduardo. Deixa comigo, abração, Eduardo. O ossobuco também é um dos nossos carro-chefes, além do pappardelle, o ossobuco sai pra caramba. O ossobuco a gente faz da seguinte forma: a gente tosta ele numa panela. É importante se atentar também que o ossobuco tem gente que amarra ele para ele não envergar. Ele não pode envergar, né? Que senão depois ele já não... Quando eu falo envergar, mudar o formato dele, senão ele já não fica uma forma bonita de se apresentar. Tostamos ele numa panela, um lado ou outro, sal, pimenta do reino, mesma questão do camarão. A gente coloca um pouquinho de farinha, é legal também na hora de tostar. Um pouquinho de açúcar, já ouvi falar também, mas o açúcar... Vale maisena, que é mais delicada.
Maisena os orientais costumam usar mais, mas também o amido de milho, né? Você tosta ele na mesma panela que você vai coccionar, vai gerar aquilo que a gente... Pode tirar o camarão, por favor, Felipe, e deixar em cima, descansando. Ele vai gerar aquela caramelização e o sabor no fundo, que vai deglaçar com algum ácido. No caso, a gente usa molho inglês para ele deglaçar, entra com vinho tinto, molho inglês, vinho tinto. Tem gente que usa mostarda escura, a gente usa um pouquinho da mostarda escura, sal também. Que mais? Deixa eu ver na minha memória aqui. O ossobuco já faz 40 dias que o restaurante está fechado, então a gente vai trazendo de volta a memória. Porque os chefes fazem tudo de um jeito muito intuitivo e parece que essas informações vêm, né? Me confirme, André. Isso. Quando eles estão ali na ação, né? Com a mão na massa. Vamos lá. Daí tem o caldo de legumes que a gente coloca, né, também para acrescentar sabor. E deixa ele coccionando por cerca de 10, dependendo você tem que sempre observar muito o elemento que você está trabalhando, né? Porque a natureza, ela modifica. A cebola não é a mesma cebola, né? Isso que eu acho que faz as coisas tão mágicas. Quando você vai procurar um alimento orgânico, ele é diferente um do outro. A carne também, não é aquela coisa industrializada, não tem o mesmo padrão. Então tem carne que cozinha um pouco antes, carne um pouquinho depois. Então calcule entre 10 a 13 horas, dependendo até 16 horas, no fogo bem baixo. O que acontece? O tutano, eu sei que tem muita gente que come o tutano ali, que ele fica ainda, mas o interessante, um dos pontos até de medir o ossobuco, é que provavelmente quando o teu ossobuco estiver bem coccionado, o tutano ele vai sair do osso, então ele não vai estar mais no osso para você comer, porque o tutano cru não é interessante comer, e ele vai cair lá naquele caldo que está sendo, né, gerado pela cocção, e vai trazer sabor, aquela gordura, o tutano ele enriquece o molho e deixa ele bem espesso. Como que a gente... Há quem chame esse tutano, inclusive, de manteiga, né? É uma manteiga, exatamente. Sim. Tutano, inclusive, é a palavra-chave, a primeira palavra-chave para quem nos acompanha, para quem votou e para quem, então, interage e digita essa palavra-chave, entre os comentários do link do show gastronômico. Tutano. Lembrando que dessa vez tem que buscar balcão. Lembrando que tem que buscar balcão os premiados. Sim, nesse caso, hoje, os premiados... vão ter uma experiência diferente, né? Que é o take-away. O take-away é a retirada do prato no balcão, porque o Pescara trabalha com alto controle de qualidade que inviabiliza o delivery, tá? Então, para garantir a absoluta qualidade, a recepção do prato ipsiliter da maneira mais fidedigna que ele foi realizado, executado e finalizado, você vem retirar aqui no Pescara, tá bem? Maravilha, já aproveita e conhece o nosso salão, aí, que é um casarão histórico com mais de 70 anos. Voltando ali para finalizar a questão do ossobuco, então a gente retira a carne que já vai estar coccionada e separa ali o molho, deixa ele gelar. Vai retirar toda a gordura que está em cima e está pronto o molho. No fim de tudo, então, um molho e uma carne magra, né? De muito forma, sabor sim, e sim. magra, né? Sem excesso de gordura, certo? O músculo, né, que não deixa de ser o ossobuco, que é o músculo com osso, ele foi muito menosprezado. No Brasil a gente tem essa condição de separar entre carne de primeira, segunda e terceira, sendo que em países, né, como a França, a Itália, aproveita-se tudo, né? E aí que está a mágica, né? A gente tem que transformar o alimento, então empregar a melhor cocção para cada alimento, porque o animal foi feito para uso integral dele, né? Então saber usar da melhor forma cada parte dele, cozinhando lentamente, dando muito sabor, enriquecendo o molho, vai ficar de primeira, vai deixar no chinelo aquele teu mignon que você tanto ama. Nesse sentido, André, que ingrediente você considera assim primordial para fazer essa promoção, né, do ossobuco? Que ingrediente na preparação que você utiliza aqui que realmente, na tua visão, faz essa mágica, esse clique? É a paciência. Eu acho que a paciência de saber esperar ali 10 horas de cocção. 16 horas básicas, mas além desse fator, o André também utiliza nessa receita, a qual nós tivemos acesso previamente, uma série de ingredientes, né? Como o vinho, né, André? Isso, vinho. Alguns temperos que você pode também relembrar que o público, se ele de fato quiser preparar em casa, que são... Eu falei do molho inglês, o shoyu e o vinho, que são as bases líquidas, e um pouquinho de mostarda escura.
Depois a gente entra com cenoura, salsão, alho poró, cebola, ou você pode já entrar com eles na forma do caldo mesmo, aquele que a gente estava preparando ali atrás, né? E aí vem a mágica, né? Porque afinal só coisa boa, se harmonizando com a paciência, com a criatividade, aí vem a mágica. É verdade. Bom, vamos finalizar o prato. Tem mais algum break ou vai direto? Vamos direto? Faltou um detalhe aqui só, se a gente puder. Eu vou grelhar as abobrinhas que eu não grelhei. Pessoal, voltando aqui, só um detalhe que a gente passou despercebido por mim, a gente vai grelhar a abobrinha. Novamente a frigideira é bem quente, agora eu prometo que não vai explodir nada em vocês porque não é algo líquido, mas é sempre importante que ela esteja quente. Um azeite de qualidade, um fiozinho só. Qual a temperatura bacana para essa fritura acontecer do jeito que convém ao prato, a preparação, André? Bom, a partir do momento que o azeite entrou ali, ele vai estar num 110 graus mais ou menos, e é pouco azeite, então ó, você veja que ele já sumiu, é só para não grudar mesmo. A abobrinha você pode comer ela quase semi-crua, ela tem uma textura perfeita e é muito importante nos legumes você respeitar a questão da crocância, da textura, né? É muito ruim você comer uma coisa passada ali, né? Aquela abobrinha molenga e tal. Aquela comida que a gente... O contraste de texturas ainda por cima tá nesse prato, né? Isso. Um camarão super tenro, uma abobrinha com um pouco mais de... oferecendo um pouco mais de resistência, né? Para aquela mordida profunda. Isso, né? Perfeito. A gente vai começar a finalizar os pratos. Esquentar um pouquinho mais a minha massa aqui, ó. Você veja como ela incorpora o molho, né? Acho que agora eu achei a palavra que eu queria. Ela dá essa abraçada. O molho e a massa se encontram num casamento perfeito, né? Em espanhol a gente fala maridaje, né? Eles casam, harmonizam e estão aí feitos um pro outro. A abobrinha ela vai dourando. Isso. E daí daquele legume que muita gente considera sem graça, ela vai mostrando a que veio, né? Exatamente. Bom, gente, a gente vai finalizar. Essa nossa massa não tem muito como fazer aquela questão de colocar numa concha, enrolar, porque ela é mais rústica, né? Como a gente comentava anteriormente. Eu vou tirar essa massa. O cheiro disso aqui tá demais, gente. Que a gente já utilizou. Felipe, você alcança pra gente o varalzinho e pode desligar a abobrinha, por favor? Que a gente vai mostrar... Tá ali na frente o varalzinho. Felipe, você alcança aquele varalzinho lá da frente, por favor? A abobrinha pode desligar. Essa mesma, aham. Gente, isso tem um brilho tão bonito. Pode desligar, deixa ela aí. E vai para uma porcelana que é bem... Acho que subiu demais o caldo. Própria, né? Típica para uma preparação como essa, gente, um prato fundo. Mas que não é um prato fundo qualquer, né? Ele tem um colo... Ó, gente, esse aqui é o varalzinho lá que eu comentei. Esse é o que a gente tem aqui de madeira, né? Mas onde as pessoas encontram essa peça, caso elas queiram realmente preparar do zero esse pappardelle? Acho que qualquer casa de utensílio vocês encontram, assim, provavelmente não semelhante a esse aqui, veio da Itália mesmo. Aqui em Curitiba, em qual lugar geralmente se encontra com facilidade? Posso falar o nome de loja? Mercado Municipal, será que é um lugar que, né? Mercado Municipal, não tenho certeza se o utensílio tem lá, mas entendo. Tem... Pode falar o nome da loja? Não lembro, pode? Pode? Então me patrocina, viu? Essa loja que eu tô falando o nome aqui perto da gente é Platinox. Tá bom? Platinox, acho que a Roca perto do Municipal. Platinox. Show gastronômico Pescara tem muito a conversar com vocês, ok? Exato, Platinox, Roca, essas lojas de utensílio grande, né? Roca também, tá? Estamos abertos aí. Quem fizer a melhor oferta. Então a gente vai enrolar a massa. Eu vou empratar de uma forma bem rústica, na verdade. Adoro. Talvez como a nona faria, né? Não que nem aquele teu primo doido, né? Que joga ali o miojo no prato. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. Mas eu vou só colocar a mesma massa, ó. Usando o prato como base. Gente, isso é muito bonito de ver, hein? É uma pornografia esse prato, sinceramente. Com esse camarão, por gentileza, Felipe. Gente, o camarão, então, né? Tô curiosa sobre a botarga, André. Isso, a gente deixou ela por último. Ó,
Veja que então ela deu aquela leve dourada, ficou macia por dentro, Quem né? fala que a abobrinha não tem graça está equivocado, porque vejam esse dourado. É. Olha a beleza desse contraste, dessas cores. Gente, eu vou caprichar porque, né, o verdinho aí, ó. Lembrando para a galera que quer preparar do zero essa receita, que o André usou apenas 1 minuto e meio para grelhar o camarão nas duas faces dele, reservou e depois, na hora de montar o prato, deixou 2 minutinhos no forno. Pote reto. No Tá, forno, por favor. galera, porque na chapa ou panela realmente emborracha a carne. Não, ela tá fora da geladeira, Felipe. Lá naquela nossa bancada, lá, por favor. Gente, eu vou... Como eu usei azeite já na massa, eu vou colocar um pouquinho mais desse azeite verde, que olha, veja como ele tá bem fluorescente. Apesar que já faz alguns dias que a gente fez ele. A gente branqueia o legume, o manjericão, então a clorofila dá aquela acentuada. Parece um pesto, né? Qual é a diferença? É um pesto. É um azeite de manjericão que eu falo que eu ia utilizar essa parte. O pesto a partir do momento que eu uso o extrato dele também. Então é um pesto. Bacana, lindeza. Então ele vai aqui para dar mais um frescor. Geralmente eu finalizo ela com manjericão, mas devido ao nosso hortifruti companheiro, o vizinho hoje está fechado, a gente não encontrou, né? Tudo se adapta. Onde Tudo é que se entra a adapta. cebolinha aí? Mas eu tenho que fazer uma ressalva. Eu amo cebolinha. Eu acho que a cebolinha ela não atrapalha os sabores, sabe? Você pode colocar ela... Tem a carne de onça nossa aqui de Curitiba com a broa, ela dá aquele mim, ela sabor... é elegante. Não atrapalha, né? Pra Então, mim ela é elegante. exatamente. André, não sei se você concorda. Então aqui, ó, bastante cebolinha, porque cebolinha é vida. E tem gente que não mistura, né, frutos do mar com queijo, tem gente que mistura. Então aí entra numa das partes que a gente adapta, porque no começo eu não colocava, mas daí todo cliente ele pede na mesa, eu vou colocar já na receita um pouquinho aqui, ó. Esse queijo aqui é um pecorino, é um queijo de ovelha. Então também bem forte, né? Tem um sabor muito peculiar diferente em relação ao queijo parmesão, né? Isso, André? ele é... Embora eles sejam da mesma família, certo? Isso, é um queijo curado também, só que de ovelha. Tá. Bacana. É um pecorino sardo romano, né? Então aqui a gente vai finalizar com a botarga ralada. Ela tem uma pelezinha, né? A gente já tirou aqui. Eu não sei vocês em casa, mas eu nunca comi botarga, estou bastante curiosa para conhecer esse sabor, que vai, assim como o queijo ralado, na finalização do prato. Olha que delicado. Isso porque, segundo o André, ela tem um sabor muito marcante. E olha que barato. É algo genuinamente brasileiro, que foi adotado pela culinária de grande expressão mundo afora, né, André? Exatamente. Muito bacana. É chamado caviar brasileiro, é isso? Isso. Eu vou utilizar esse mesmo ralador, que a gente chama, na verdade a marca é Microplane, né? Ele é bem legal. Microplane, vamos conversar, hein? É outra. Microplane francesa, então se alguém vamos na França estiver vendo, nos patrocinem vamos também. Vamos conversar aí para o mundo, Brasil para o mundo. Um pouquinho de limão siciliano. Para dar aquele frescor, né? Isso. Que você iniciou lá no molho. Para quem não sabe, o molho do André teve um deglacê com um limão siciliano espremido ali, aparado pela peneira, né? Para que nenhuma semente fosse De cebola? para a panela. Isso, essa mesmo. Obrigado. Gente, tem uma receitinha nossa que é autoral, que a gente faz uma farofa de cebola. Então ela vai dar mais uma crocância. A gente faz ela com cebola, manteiga, cerca de meia hora até a cebola mudar de cor, ficar caramelizada. No final a gente entra com Neston. Olha, Neston tudo isso no forno? farinha pancô. Oi? No forno, Não, no fogo, na própria no fogo frigideira mesmo. Olha, Aí o Neston tempo? ela puxa e mantém a crocância. Sim, quanto tempo no total? Uma meia hora para fazer ela. Meia horinha para Isso. acrescentar mais textura ainda para as suas preparações, para os seus pratos. Gente, estão servidos? Eu acho que o público vai adorar. Eu estou bastante curiosa. Normalmente a farofinha não vai na receita, tá? Mas a gente sempre dá aquele toquinho final e hoje fez isso especialmente para vocês, tá bom? Muito bacana, André. Tá de parabéns. Linda cozinha autoral, não à toa, não por acaso premiada aqui em Curitiba, bem pontuada, né? Recebendo o mundo inteiro, inclusive nesse momento aí em que não é possível promover reuniões, mas é possível retirar no takeaway.
Olha que barato. Então, quem gostou pode tirar. Pode solicitar o prato e retirar aqui e levar para casa e comer com toda a segurança, né, André? Isso mesmo, gente. Breve, né? A gente quer voltar a atender vocês aqui no nosso salão. Vamos estar informando a respeito disso, mas a gente sabe que é um momento de muito cuidado, né? E o takeaway está aí para vocês buscarem aqui com desconto ou pedirem no conforto do celular. A gente vai entregar aí, seja pelo Goomer ou pelo aplicativo James. Logo a gente estará... Não pode falar? Ah, desculpa. Não, bem, vamos lá. Enfim, Isso no geral. Hoje, pontualmente, quem participou, só para lembrar a galera, ficar aqui do teu lado, André. Perdão. Quem participou, quem votou, quem está interagindo com a gente já digitou a primeira palavra-chave, que é tutano. Exatamente. Não é uma palavra qualquer, tutano. Força, aquilo que a gente tem de ter agora. Está concorrendo automaticamente a ser premiado com essa delícia de prato e ainda com um bolo. Minha gente... Um bolo incrível, incrível, incrível. É um doce incrível que vai inteirinho, embalado com todo o amor, feito para você pelo Vale dos Doces. Outra marca que, assim como o André aqui do Pescara, adora mimar o nosso público, a nossa audiência e as pessoas que nos acompanham. Então, hoje só takeaway, galera. Exatamente. Isso. Um intervalo com sua música ali, que depois a tema. Bem, depois dessas delícias todas, vamos chamar um breve intervalo com uma delícia de som do Carlos Doro. E depois disso, aí sim vocês vão conversar com a Débora, Paul McCartney, um beijo pra você. Que vai falar sobre a harmonização desse John prato Lennon, né? com vinhos, enfim. Coisas maravilhosas que tornam a refeição e a experiência dela ainda melhor. Até logo, fique com a gente. Nossa, nem sei porque eu falei do aplicativo, é que a gente começou a fazer aqui, né? Não dava. Nada a ver. Não, confere. Não, é que eu... É? Opa, deixa comigo, claro. Vamos tocar um pouquinho? Deixa comigo. Pode comer in natura também, né? Ou não? Você acha que, tipo, é que não sei se eu... Olha... Não me lembro que no meu restaurante... Ah, o senhor tem horário? Tinha botado, né? Ah, então tá. Então vamos tocar agora, então. Tinha caviar também. Então umas duas musiquinhas. Mas era in natura. Que vinha em cima do atum, sabe? Então, todo peixe tem ovas, né? Mas as mais comuns é o icurá, que é o de salmão, que o pessoal usa mais na japonesa. Icurá ou... Ou com uma portuguesa, outra uma italiana? Pode ser. Pode virar, claro. Nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, despertar sem medo, enganar a dor, disfarçar essa mágoa que anda solta no ar, e que acreditar no regresso da estação, como o sol volta a brilhar com as chuvas de verão, e que acreditar só pra ter razão de sonhar mais uma vez. Nova esperança bate coração, renascer cada dia
Sai, pensou que non siamo stati potuti stare insieme a te, che te ne vai, decisione indiscutibile, ma sì, lo sai, a me vorresti qui per questa sera, ma non ci provi, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso già una volta è per un paradiso. C'è una cosa che io non tocco mai, i miei problemi senza te si chiamano guai, per me presto che mi perdi un bagno duro, ho messo al mondo per sentirmi più sicuro, e se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda molto uomo anche a perdonato, invece tu non mi lasci via d'uscita, te ne vai con una storia tra le Agradeço ele, eu faço Nós vamos pedir um pouco, tem pessoas que queiram falar essa palavra-chave, né? Daqui a pouco ali. ora che fai, Primeiro passo. scelgo la scusa, Carlos Doro. se vuoi andare vai, tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Casa antiga. Olá, estamos aqui para agradecer a audiência e falar da segunda palavra-chave, que é Carlos Doro. Coloque aí nos comentários do link da transmissão ao vivo do Show Gastronômico no Facebook. Carlos Doro é o nome desse cantor excepcional que nos acompanha hoje e que também vai falar dos seus contatos para quem quiser, então, saber mais do seu trabalho e estar em contato direto com ele. Qual seria, Carlos? Os contatos de Facebook e WhatsApp, enfim, Facebook e Instagram, redes sociais, né? Cedoro 1, número 1. E no Facebook, Carlos Doro, bateu lá, já aparece minha página. E também tem o Zap 999-76-3364. E qualquer coisa tem a minha página de músico, de profissional, onde tem meus CDs, onde tem meus contatos, vídeos de eventos que eu tenho feito pela cidade. E lá tem e-mail, também tem
espaço para comentários sobre o trabalho. Tem o Zap de comunicação, é www.carlosdoro.com.br. Bom, gente, um acréscimo do dia de hoje aqui. As pessoas premiadas vão ter a chance de conversar com a gente, né? Vão ser prestigiados também com esse momento de partilha aí, estando conosco aqui, se quiserem dar depoimentos sobre a experiência de acompanhar o show gastronômico, vai ser uma maravilha, tá? Então, todos que forem premiados hoje vão estar aqui muito convidados para essa cena, para esse momento, para falar também com o público em casa. Fiquem com a gente, porque daqui a pouco tem mais, com o quadro Harmonizando, onde vocês vão conhecer dicas aí da enogastronomia, do vinho mesmo, para valorizar ainda mais aquela refeição incrível. Repete as duas palavras. As duas palavras-chave, então, para quem chegou agora, são Tutano e Carlos Doro. Digite aí entre os comentários do link da transmissão ao vivo na nossa fanpage do Show Gastronômico. Breve intervalo para irmos, então, para o quadro Harmonizando, com Débora Brzezinski. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Débora Brzezinski e hoje eu estou aqui no restaurante Pescara com o André, esse chefe maravilhoso, preparou um prato delicioso pra gente que eu vou provar agora. E aí a gente escolheu um vinho para harmonizar. Vou tirar aqui. Pensando em uma harmonização perfeita aqui, né? Como o chefe falou, é uma massa, é um parpadelle com camarões grelhados. Botarga, molho ao sugo, abobrinhas grelhadas e um toque de pecorino. Então, aí pensando nessa textura da massa, pensando nos camarões grelhados e pensando nesses legumes e nessas explosões aromáticas que a gente vai ter aqui, porque tem o limão siciliano, tem a salsinha, né, chefe? A gente, junto conversando, eu meio que pensei em algum chardonnay. Escolhemos um chardonnay grego, o que é muito diferente aí para muita gente, né? Esse chardonnay é produzido na região de Drama. É um chardonnay chamado Thalassa, né, chefe? E como eu também não provei, vamos provar juntos, ele se diz ser um vinho com bastante explosão, bastante fruta verde, bem aromático. Então vou estar fazendo o serviço aqui junto com vocês e aí a gente degusta. Maravilha. Me conte aí, chefe, como andam as coisas, como que tá aí o trabalho? Ansiosos, né, para que, acho que isso tudo... Todo mundo tá, né? Passe e a gente possa sair da melhor forma possível disso tudo, né? Possa ainda sair pessoas melhores, eu acho, né? Para poder atender nossos clientes de volta com qualidade, para fazer o nosso serviço completo, né? Que eu acho que o Pescara, mais que tudo, é a experiência de serviço. A comida, claro, é importante, mas estar aqui junto com os clientes é algo que nos faz muita falta. Abri mais um. Eu dou aula de serviço, sabe, chefe? Lá no Centro Europeu. Legal. E eu fui criada numa escola onde o serviço era o mais importante. Que a comida, assim... Na verdade, tem estudos que comprovam que mais de 30%, mais de 40% do restaurante, na verdade é assim... 70% do restaurante é o serviço que ele serve, né? É o jeito que ele atende e tudo. Aí depois vem aí uma parte de 20% da gastronomia e 10% que levam a pessoa a ir no restaurante de novo por causa do ambiente. Mas assim, a pessoa volta 70% das vezes porque ela foi bem atendida. Por mais que ela tenha gostado muito da sua comida, se ela naquele dia não foi bem atendida, talvez ela não volte. Então, assim, serviço é fundamental. Eu acho massa isso. Eu estava vendo que vocês ganharam aí notas ótimas do TripAdvisor, né? E em Curitiba isso é um diferencial, sabe? Não é uma coisa comum. É uma coisa que eu sempre estudo sobre serviço por causa das minhas aulas mesmo. Em Curitiba as pessoas têm uma tendência a serem muito críticas, né? E muito pontuais no que elas falam, né? E ainda assim falam, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Elas pontuam as sensações, né? E o que aconteceu no dia. Mas além de tudo, ainda elas falam, então assim, é uma cidade bem difícil para o serviço. E as pessoas do serviço também não são fáceis da gente conhecer hoje. Vamos provar?
Claro. Então, eu acho que eu vou provar um pouquinho de tudo, vou me servir aqui. Você quer que eu te sirva antes, chefe? Puxa, obrigado. Vou te servir o parpadelle, olha que Nossa, lindo. bem larga. E lindo, né? Minha avó fazia uns parpadeles maravilhosos. Obrigado. Espera aí que eu vou te dar mais um pouquinho de parpadelle. Vou te servir aqui do camarãozinho, né? Lógico, porque Obrigado. você fez, né, chefe? Poxa vida. Tem que... E aí, vou botar um pouquinho aqui dessas abobrinhas que eu acho que devem estar deliciosas. Que deve dar um frescor aqui, né? É verdade. Eu vou falar que vou servir no meu. Vou pegar aqui um camarãozinho também. Essa farofinha tá com uma cara ótima. E vou pegar aqui abobrinhas. Esse momento é um brinde. Um brinde. Olha que cor linda desse vinho, ele é um pouco Verdade. mais... Não é um amarelo, né? E não é um vinho muito clarinho, mas ele tem um meio esverdeado, assim, de coloração. Explosão aromática bem frutada. Nossa, delícia de vinho, de nariz. Nossa. Tem bastante cremosidade, tem uma textura muito boa, tem uma explosão aromática sensacional. E isso eu já tive a oportunidade de tomar outros vinhos gregos. Eu consigo sentir bastante. Ele é untuoso, né? Ele fica, né? Ele tem untuoso, mas tem uma acidez bem boa, né? Uhum. Bem untuoso. Indo ao que interessa, vou pegar meu garfo que eu deixei aqui. Eu vou comer, porque sou filha de Deus. Chefe, uma vez me ensinaram, no restaurante que eu trabalhei em São Paulo, que massa a gente não corta, mas parpadaria é quase que impossível, é difícil, né? Enrolar, não é muito característico para enrolar, né? Porque a gente serve a massa inteira, né? Não... Ele tem uma acidez também, né, a massa. Nossa, perfeita a massa. Ela tem uma espessura muito boa, né? Perfeita a massa, gente. Venham comer aqui no Pescara. Isso mesmo, ganhou no pescado. A textura da massa é bem fina, tá super ao ponto, assim, ao dente, tá muito bem cozida, tá muito bom. O molho tem a doçura do tomate, né? Mas tem acidez também, né? Um pouquinho de acidez. A gente fez uma emulsãozinha de manteiga com limão siciliano que ajuda a querer comer mais a massa, né? Então ela não pesa por causa da botarga, do molho de tomate e continua salivando, né? Que acho que casa perfeito com o vinho. Há quantos anos tem o Pescara, chefe? O Pescara vai completar 3 anos agora em junho. Pescara tá com 3 aninhos de vida. E mudou muito desde que abriu? O cardápio e tal, ou não? Então, eu tô aqui no Pescara propriamente há 1 ano. Mudou um pouquinho. Tinha uma proposta um pouco mais clássica. E quando eu entrei, eu procurei, assim, fazer uma mescla, assim. É um restaurante italiano, já vem com uma bagagem clássica também do restaurante anterior. Então a gente fez uma mescla de ingredientes brasileiros, alguns queijos que estão em ascensão, de Minas Gerais, Serra da Canastra. Mas eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente conseguiu colocar aqui, principalmente à noite, que agora a nossa operação está transferindo só para de noite, né? A gente operou por 1 ano, tanto de dia quanto de noite, o menu Confiança. Tem tanto de 3 e 5 tempos, né? E a pessoa senta e não sabe o que vai comer, né? Ai, que legal, Isso é chefe. um dos nossos carros-chefes, E tem uma boa procura? As pessoas Bastante. vêm aqui na Confiança mesmo? Por conta do Confiança, Até acho que essa ascensão no TripAdvisor, que o pessoal comenta lá bastante, eles sempre falam do menu Confiança, que vem e tem uma experiência diferente, né? Acho que até mesmo aquele calafrio de você não saber o que você Vai comer, né? Te traz uma sensação diferente, né? Teve uma época lá em São Paulo que os chefes de cozinha, os grandes chefes de cozinha, colocaram uma mesa dentro da cozinha
E você ficava lá dentro Ah, sim. e aí você ia provando junto com eles também, na confiança. Foi muito legal. E era assim, era super... O preço era diferenciado para você... Para você comer lá dentro da cozinha, né? Um pouco mais caro até. Mas tinha toda essa coisa do chefe fazendo e trazendo e tal. Acho legal esse menu confiança. Acho muito bom. É uma coisa que dá vontade de fazer aqui também. Colocar na cozinha. Pena que a nossa cozinha é um pouquinho pequena, assim, sabe? Sim. Mas o que a gente pode trazer o cliente para dentro da experiência como um todo, né? Desde saber quem que é nosso fornecedor de queijo, quem que, né? Sim. Participar, digamos assim, da cadeia inteira, né? Eu acho que o consumidor hoje tem se preocupado com isso, né? Porque muita gente hoje cozinha em casa, faz curso de gastronomia, acompanha os programas de televisão, né? Os realities, tudo isso. Então o pessoal tá meio que antenado. E chega aqui, ele quer viver a experiência. Ele se pergunta como o prato foi feito. Eu super consigo entender que esse negócio dos realities, esse negócio trouxe a gastronomia mais em voga, assim. E isso é legal pra gente, né? Não só para os chefes, mas para o vinho também. Tem um negócio no teu prato que me lembra muito a minha infância, porque minha avó, ela fazia molho de tomate com limão siciliano, sabe? Então, toda a massa na minha casa tinha molho de tomate com limão siciliano, molho, né? E me lembra muito, assim, e me traz essa explosão aromática, que é a mesma explosão aromática que a gente tem no vinho aqui. Sim. O que faz da harmonização muito, muito boa, né? Eu tava brincando aqui com o chefe antes de começar a nossa harmonização, que com esse prato, por causa da força, porque eu não tinha provado o prato, sabe, chefe? Eu não tinha provado. Eu tinha prestado atenção na massa, no molho, e pensando em tudo isso, eu pensei que talvez pudesse combinar um vinho de uma uva tinta muito, muito, muito leve, que não fosse matar o camarão. Se, por exemplo, eu falei a uva gamay. Mas o prato é muito, muito, muito leve, muito sutil, né? Tem aromas, sabores bem peculiares. Então, assim, eu ainda continuaria aqui num branco, pularia para um rosé. Mas não iria ao tinto. Acho que o rosé talvez ficasse ali, talvez o rosé casasse um pouco mais perfeitamente por causa daquela textura um pouco mais encorpada para casar com a massa e um pouco da doçura do rosé, que também se compara aí com o tomate. Mas esse vinho tá muito bom. E tá bem, tem o Chardonnay bem presente. Meio que isso, assim. Acho que eu vou ficar aqui comendo bastante. E me diz uma coisa, chefe. Por exemplo, se eu quiser comer esse parpadelle aqui no Pescara, você faz ele só o parpadelle sem o camarão? Por exemplo, se eu sou alérgica ou alguma outra coisa assim? Claro. Você faz outros tipos de massa? Como que é? A gente faz massas recheadas, ou cerca de 5 ou 6 recheios por semana, né? Respeitando ali o público vegetariano, respeitando quem não come, por exemplo... carne, então tem as de mar e tem as de terra. Sendo que as massas lisas, a gente tem o linguine, que a gente faz o carbonara, por exemplo. Sim, adoro. Tem o tagliolini, que é um pouquinho mais largo que o linguine, né? Então, todas as artesanais feitas aqui. E o pappardelle a gente serve de duas formas aqui. Ele só o sugo, que sai bastante também. Às vezes a pessoa não está procurando o camarão, né? Sim. Mas se relaciona muito o nome do restaurante também com o mar, né? Traz a referência ali da região da Itália. E por isso eu acho que ele é o prato que mais sai. Que tem elementos assim que não... A gente sempre brinca na gastronomia que não tem como dar errado, né? É o molho de tomate, o queijo, a massa... E lógico, para quem gosta de camarão, né? Daí finaliza com o camarão. Mas se não, pode comer ele com praticamente todos esses elementos, com exceção, lógico, da botarga, do camarão e da abobrinha, daí na forma do pappardelle ao sugo. Também leva tomate assado. Nesse aí não foi, mas a gente costuma colocar alho assado também, laminado. Aí vai dar um toque ali do molho marinara, né? Isso ao sugo. Achei perfeito. Então acho que é mais ou menos aí, né? Vamos brindar de novo, Gelson? A gente vai brindar de novo. A Raquel vai entrar aqui para dar as dicas aí para a próxima semana no show gastronômico, onde a gente vai estar. Se você estiver na sua casa agora, participe aqui com a gente do show gastronômico pela fanpage do Facebook, né? Ou aqui mesmo pelas minhas redes sociais, você acaba assistindo. Qual é a rede social aqui? É Pescara, eu vi que porque eu estou seguindo, eu sigo vocês. É Pescara Restaurante, você já encontra
O chefe aqui é André Raulino, também, você também tem tudo, né? Tem Instagram, Facebook, e a nossa página aqui é Pescara Restaurante, tem também no Instagram, eu acho que nossas maiores divulgações. É isso aí. Pois é, pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o link de transmissão ao vivo que está disponível no restaurante Pescara está perfeito. Vocês podem continuar acompanhando por lá. Eu aproveito esse momento para divulgar a terceira e última palavra-chave, que é a Vale dos Doces Oficial. Esse parceiro querido, essa parceira, essa empresa muito parceira e querida, que vai entregar para os presenteados, além dessa refeição incrível preparada pelo André, uma torta inteira, afetiva, deliciosa, que eu provei, está incrível. É preparada aqui? As pessoas premiadas, inclusive, Não, devem vir aqui para retirar o prêmio, tá bem? Pontualmente hoje vai ser desse jeito. Até mais, pessoal. A torta desse aí que ela divulgou, né? E eu continuo comendo porque está muito bom. Muito isso bom, aí. muito obrigada. Que bom que... Agradecendo a todos por essa presença. Esse vinho a gente só encontra aqui? Né? Venham tomar aqui. Sim. Tá lá, saiu um vinho aqui do Pescara. É um vinho sensacional, grego. E ele super harmonizou com o prato que foi preparado hoje, que foi parpadelli com camarões grelhados, abobrinha e botarga. É isso, Exatamente, chefe? perfeito. É exatamente isso. O parpadelli é artesanal, feito aqui, com abobrinhas grelhadas, camarões grelhados, um molhinho de tomate sensacional e botarga. Tá uma delícia. Acho que vocês têm que vir provar. Esperamos vocês semana que vem no Show Gastronômico. Maravilha, gente. Obrigado aí pelo tempo com vocês. Não esqueçam, venham nos visitar no Pescara. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até Saúde. semana que vem. Tá. Até. Só sem vinho, chefe. Peraí, É verdade. chefe. Ô. Aí sim. Olá, voltamos para anunciar os premiados, os que interagiram e, antes de mais nada, votaram. E são Andréia Cazê, Vinícius Schleder, e Felipe Guajardo Cuevas. Vocês estão autorizados a passarem por aqui e retirarem seus prêmios, que incluem esse lindo doce do Vale dos Doces Oficial, empresa parceira, que presenteia você, audiência fiel e interativa, com esse bolo inteiro, afetivo e saborosíssimo, posso garantir. Obrigada, pessoal. Fiquem com a gente e até o próximo Show Gastronômico.